Então, quais são as formas de conhecer o campo desse cliente, a situação desse cliente, o sistema e de onde provém o problema, ok? E essas formas aqui, observação, percepção, compreensão, intuição e sintonia, são formas de colocar as ordens da ajuda em ação. Por isso, esse conhecimento está sendo colocado aqui nesse vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Talvez ainda seja útil descrever as formas diversas de conhecimento, para que, quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher entre elas a maior gama das possibilidades. Vou começar com a observação. A observação, presta bem atenção, a observação é aguda, precisa e direcionada aos detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor. Tudo o que está mais próximo, quanto o que está mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante, e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é a condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. Então, a observação, gente, por exemplo, na ciência, né? Vai se estudar a ação de uma bactéria que provoca necrose, tá? Uma bactéria penetra uma feridinha qualquer e promove uma necrose, e às vezes a pessoa tem até que amputar o braço porque necrosou, ok? Então, veja só, ali é necessário uma observação só naquele ponto, tá? A bactéria é um ser minúsculo, muito menor do que a ponta de uma caneta. Então, quando eu estou prestando atenção nas bactérias que estão na ponta dessa caneta, eu perco todo o restante. Eu perco todas as informações em volta disso. Por isso, a observação, ela é direcionada aos detalhes, tá? Quando a gente está num campo com o cliente, a gente se observa. Quando a gente coloca um representante, a gente observa o corpo do representante. Só que se você perde o que está acontecendo ao redor, você está centrado naquilo ali, entende? Então, a observação é a condição para a ciência exata e para a técnica moderna de que é proveniente. Agora, vamos pensar na percepção. Ao, ao contrário da observação, que é aguda, a percepção é distanciada, precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor, no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Olha só como que a gente vai pegar, então. A gente tem a percepção. Uau, eu consigo perceber várias coisas. Só que ela é imprecisa, né? Então, a gente precisa pôr a observação. Será que a gente precisa pôr outras coisas? Compreensão, sintonia e intuição? Vamos continuar lendo? Ainda sobre a percepção. A percepção, espera, esse é um lado da percepção. O outro é que ela entende o observado e o percebido. Ela entende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer por trás do observado e percebido e entende o seu sentido. Portanto, apresenta-se a observação externa e a percepção uma compreensão. Olha que lindo. Então, agora a gente vai falar da compreensão. A observação, a percepção. Quando você percebe e junta com a observação, você ganha um novo entendimento e com isso chega a compreensão. O que ele fala sobre a compreensão? A compreensão pressupõe observação e percepção. Sem observação, a percepção também não resulta
incompreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e percebido permanecem desconectados, sem relação. A observação, a percepção e a compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de que forma podemos agir de modo significativo e, sobretudo, também ajudar de um jeito significativo. Será que o que acontece se eu colocar a intuição aqui? Na execução e na ação, aparece ainda frequentemente um quarto elemento, a intuição. A intuição tem afinidade com a percepção, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição parece com a percepção, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é muitas vezes geral, entende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. E agora vem a sintonia. A sintonia é a cola que faz tudo isso ser também uma forma de ajudar. Você quer ver? A sintonia. A sintonia é a percepção que vem de dentro em um sentido amplo. A sintonia também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda, sintonize com ele e assim entenda-o. Para entendê-lo, é preciso também entrar em sintonia com a sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, com suas possibilidades, com seus limites. Também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com a sua morte. Eu tenho que estar em sintonia com seu comportamento, com a sua culpa e com a sua morte. E a última parte. Em sintonia, eu me despeço das minhas próprias intenções, do meu julgamento, do meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, eu chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso entrar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele. Em sintonia com ele, conservo a distância e exatamente por isso posso entender precisamente o que eu posso e devo fazer quando eu o ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira. Dura somente o tempo que dura a ação da ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre do outro. E agora nós vamos falar da sexta e última ordem da ajuda.